Agora vai trazer pesquisa, Uribe. Levantamento Nexus BTG, divulgado hoje com cenários para corrida eleitoral para presidente da República. O primeiro turno traz o presidente Lula líder de intenções de voto. Vamos conferir? Lula aparece com 41% de intenção de voto, seguido de Flávio Bolsonaro com 37%, Ronaldo Caiado bem abaixo com 5%, Renan Santos com 4%, Romeu Zema com 3%. E aí na próxima página a gente vê Augusto Cury, do Avante, com 1%, Cabo Daciolo também com 1%, Samara Martins, do UP, com 1%, Rui Costa Pimenta, do PCO, não pontuou, Hertes Dias, do PSTU, também não pontuou. Heró Bezerra, Edmilson Costa, não pontuaram, nenhum branco ou nulo somam 4%, não sabe, não respondeu, 3%. Heró Bezerra, a primeira vez que ele aparece. Não pontuando, mas a primeira vez que ele aparece. Na pesquisa. A gente não lembrava dele. PRTB, então temos um outro candidato também agora no campo da direita. Vamos olhar para um segundo turno entre Lula e Flávio? Empate técnico. Vamos lá. Inicialmente, em 13 de julho, Lula tinha 47%, continua em 47% e agora oscila negativamente para 46%. Flávio Bolsonaro tinha 44%, oscilou para 43%, agora oscilou positivamente para 45%, ainda dentro da margem de erro, mas a gente viu que caiu e bastante a diferença entre os dois candidatos. A gente tinha 45, 46, 47, tinha uma diferença de 3 pontos, aqui a gente tinha uma diferença até maior de 4 pontos e agora uma diferença de apenas 1 ponto. Nenhum branco ou nulo, de 8 para 9 para 8. Não sabe, não respondeu, 2%, Tainá Falcão. Temos uma próxima tela, a disputa de Lula e Caiado. Também tem como resultado final um empate técnico até agora. O Lula, que tinha 47% no dia 13 de julho, no final de julho foi para 45%. E agora, 3 de agosto, tem 46%. Ou seja, caiu e voltou a subir um pouquinho. Ronaldo Caiado, ele tinha 38%, subiu para 43% no final de julho e agora caiu 1 ponto percentual em 3 de agosto para 42%. Nenhum branco ou nulo, vai de 13% no dia 13 de julho para 10% no dia 27 de julho. Agora, para 10%, mantém-se, portanto, essa taxa estável daqueles que dizem que não vão votar em ninguém. Aqueles que não souberam responder ou não quiseram responder, manteve-se 2% ainda no mês de julho para 3%, subindo 1 ponto percentual hoje. Vamos ver como está a disputa com Romeu Zema no segundo turno também. Fora do empate técnico já. Vamos olhar os números. Lula inicialmente com 47, oscila para 46, 46. Zema 40, 42, 40. Se a gente somar 2 pontos percentuais, aqui a gente vê que está fora da margem de erro. Porque Lula tem um mínimo de 44, Romeu Zema tem um máximo de 42. Então Lula está na frente de Zema. Nenhum branco ou nulo, 11, 10%. Não sabem ou não respondeu, 3%. Tem um último recorte para a gente mostrar, Uribe, do segundo turno, quando Lula também aparece à frente do Renan Santos. Vamos analisar juntos. Lula com 49% no dia 13 de julho, cai para 47% no dia 27 e mantém-se em 47% agora. Renan Santos sobe de 35% para 39%, ainda dentro do mês de julho, e cai agora para 37%, 10 pontos percentuais, então, aqui de diferença. Nenhum branco, nulo, 14, 13, mantém-se em 13 agora. Não sabe ou não respondeu, aqueles que não têm candidato ou não quiseram revelar quem é o candidato. Mantém-se a taxa em 2% no mês de julho, sobe um ponto percentual agora em agosto. Vamos olhar para a rejeição, que é o teto que impede o crescimento dos candidatos. Vamos ver exatamente como estão esses índices agora na nossa tela. Não votaria de jeito nenhum em Lula, 46, 48, 49, oscilação positiva. É o único em quem votaria, 36, 37, 36.
Poderia votar nele, mas também em outros, 16, 13 e 14. Esse é o eleitorado indeciso que é tão buscado pelos candidatos. Não conhece, difícil não conhecer Lula, já foi presidente 3 vezes, mas 1% e agora 0. Todo mundo conhece Lula. Não sabe ou não respondeu, 0, 1% e manteve em 1%. Agora a gente vai para a rejeição do Flávio Bolsonaro. Nas duas pesquisas, a gente tem em julho Flávio com 50%, então no mês de julho ele manteve a taxa de 50% de rejeição na inércia, caiu 1 ponto percentual agora nessa de hoje. É o único em quem votaria, foi de 27% em julho para 25%, subiu 28%, portanto, recuperando um pouco de fôlego aqui do candidato. Poderia votar nele, mas também vota em outro, aquele voto que está meio lá, meio cá, foi de 20%, subiu para 21% e agora caiu para 19%. Não conhece Flávio Bolsonaro, subiu de 2% para 3%. Não sabe, não respondeu, mantém-se, portanto, a taxa em 1%. No último recorte, o Instituto questionou se os entrevistados aprovam ou desaprovam o governo Lula. E aí a gente continua com o cenário que a gente tem visto, né, Tainá? Que não muda. A taxa de desaprovação numericamente maior do que a taxa de aprovação. Desaprova o governo Lula, 47%, 49% e agora 48%. Aprova 47%, 47%, 47%. Está dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais, empate técnico, mas ainda assim a gente vê um cenário do índice de desaprovação maior do que o índice de aprovação. Não sabe ou não respondeu 6%, 4% e 5%. A pesquisa Nexus BTG ouviu 2.002 eleitores de todo o país, entre os dias 31 de julho e 2 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi contratado pelo Banco BTG e está sob registro do Tribunal Superior Eleitoral.